Nessa época que ele escreveu o manifesto, eu estava fora de Maceió, estava voltando a Maceió depois de uma temporada de 9 anos. E uma coisa interessante quando o Edson lançou isso, é que às vezes, quando eu li o manifesto pela primeira vez, eu notei um certo sorriso de ironia, às vezes um sorriso condescendente de algumas pessoas. A gente estava vivendo um momento diferente ali por volta de 2004, 2005, e quando eu fui ler o texto, eu falei, comentei até com alguns jornalistas, olha, tem uma mensagem aqui interessante, mas muitas vezes essa relação obra-pessoa física, seja pelo jeito mais descontraído do Edson, houve algumas pessoas que naquele momento acho que não deram importância para algumas mensagens chaves que o texto trazia. E o curioso é quando a gente vai fazer essa avaliação 15 anos depois, a gente nota que algumas coisas que aconteceram em Maceió e Alagoas e lá para cá se deram muito pela provocação desse texto. E é exatamente por aí que eu queria começar esse bate-papo, Edson, contigo, fazendo uma provocação para você. Um professor podia escrever um ensaio, um artigo. É super normal e faz parte do trabalho fazer uma reflexão sobre o seu estado, a identidade, uma crítica, etc. Mas você escolheu um formato muito específico, que é um manifesto, né? Geralmente a pessoa que usa esse formato do manifesto quer causar. O Dirceu Lindoso mesmo, né? A gente fazendo uma referência a um dos grandes nomes que Alagoas perdeu, nessa semana, ele escrevendo sobre seu texto diz isso. Existe uma raiva contida. Que raiva foi essa? Queria entender assim, o que é que te motivou? Qual foi a raiva que motivou essa ideia de escrever um manifesto? Não escrever um ensaio, um artigo. Veja só, na época, a gente se lembra que o Ronaldo Lessa, foi o primeiro governo que colocou como plano de governo a identidade alagoana. A gente tinha vindo no processo de muita deterioração da imagem de Alagoas, Collor de Mello, tal, aquela coisa do Marachás, da República das Alagoas. E o Ronaldo Lessa, ele colocou um programa, pela primeira vez no governo do estado, ele cria um programa onde a identidade alagoana é um projeto de governo. E aí você tem muito show, tem muita coisa acontecendo. Muito show, muita coisa acontecendo mesmo assim, projetos aqui para o Rio de Janeiro e tal. E eu estava fazendo sociologia em Recife. Eu me lembro que eu me encontro com o Railton Sarmento, do Chico Baratinha. Eu quero fazer um manifesto, eu também quero, estou pensando em escrever. A Raquel Rocha, estou pensando em escrever um manifesto com o Sábio e tal. E aí eu estava fazendo sociologia em Recife e estava também querendo escrever um manifesto, ver que é uma coisa estava muito no ar, essa coisa. E aí eu estava lendo muito sobre Alagoas, e me lembro que estava lendo um cara sobre Ladislau Neto, que é um figuraça que foi lá para o Rio de Janeiro, que fez história, e ele está vindo para Alagoas, pesquisar Alagoas, e uma coisa que me marcou, mas ele volta porque não tinha água. Então essa ideia da água, é uma ideia muito forte. E aí comecei, você fala de ensaio e manifesto, eu não pensei em nada, eu apenas quis escrever um texto. E saí escrevendo um texto, né? O Manifesto Sururu deu nome, né? E tal, porque eu tinha lido Calunga, né? Eu tinha conversado uns anos antes com o Sávio, lá na UFAL, e Sávio, que é um cara que iluminou muita gente, Sávio diz, olha, o romance mais importante não é Vidas Secas, o alagoano, o romance mais alagoano é Calunga. Ficou na minha cabeça. Também eu tinha lido uma lembrança de amor para Tia Marcelina. Pela primeira vez eu ouvi falar da Tia Marcelina. Depois eu tinha visto um filme do Celso Brandão, Cata Sururu, uma loucura, né? Uma coisa meio antropológica, bem primitiva. E aí, quando eu dei por mim, eu estava escrevendo um texto com essas imagens na minha cabeça. E o texto, o Marcos Rodrigo, Marco Chola, ele estava dizendo para mim, ele estava se lembrando disso, eu me lembro, eu lamento muito, eu estava escrevendo um texto que eu citava as pessoas, Jorge de Lima, Graciliano Ramos. Teve um momento que eu tirei todo mundo do texto, assim como quem diz, vocês são viajantes, né, visitantes, que não tem mais nada a fazer aqui, voltem para o lugar de vocês. O texto ficou nu. E o texto ficou nu.
né? Só que eu não sabia o que fazer com o texto, não sabia o que fazer com o texto. E, na verdade, ele foi lançado em 2004, mas escrevi em 2002. Ele passou 2 anos no limbo. Então foi isso, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não tive pretensão nenhuma de escrever. Mas veja bem, você estava fazendo mestrado em Sociologia doutorado em Sociologia. Em Sociologia em Recife. O seu texto, quando você vai escrever um manifesto, existem textos racionais, cartesianos, interpretativos, né? E tem textos que têm um cunho diferente, emocional. É um texto desabafo. O Manifesto Sururu tem isso. Quando você sentou para escrever isso, a minha pergunta é assim, também em termos de circunstância pessoal, de indignação com alguma coisa, o que é que lhe moveu o desabafo em uma escrita mais derramada mesmo, né? Quer dizer, sem um padrão acadêmico? Veja, na verdade, quando eu... Veja, o texto causou um impacto muito grande, causou um impacto em mim, aí comecei a pensar sobre o texto. Na verdade, esse texto são memórias de infância, da minha infância, né? Vejo, 2 mais muito importantes, várias, um texto de reminiscências, né? O Walter Benjamin, que é um filósofo, um escritor, que fala muito essa questão das reminiscências, né? Imagens que remetem você para um passado e para uma coisa muito de afeto. Eu só fui falar com 4 anos de idade, as pessoas não acreditam nisso. Eu era mudo, fui falar com 4 anos de idade. Mas quando desancou? Também. Com 4 anos de idade. E meu pai me colocava no colo para dormir todas as noites, ele me colocava no colo e lia uma história para mim, que ele mostrava para mim no livro, na coleção chamada O Mundo da Criança, que era uma criança mergulhando no rio. E depois ele dizia: vá dormir, papai vai tomar injeção no gogó. Eu ia dormir. Mas toda noite, eu mudo, ele contava essa história, a mesma história. Então, e a minha mãe depois, ela cozinhava um sururu, que era uma loucura. Se chegasse lá em casa às 11 horas da manhã, ela tivesse com sururu, ela fazia, em 1 hora, ela fazia o sururu a capota, ela fazia fritado do sururu, fazia os bolinhos do sururu, fazia a tapioca do sururu e fazia pirão do sururu. É uma loucura. Então, e eu fui criado nesses ambientes, em um ambiente de muita negritude, né? Então, a parte da minha mãe é uma família negra, então presenciei todas as cenas de negritude que você possa imaginar, né? De espichar cabelo com chapa quente, de comer, sabe, de comer comida de pobre mesmo, que tinha... Então, na minha rua tem uma família chamada Leite, toda a minha formação foi nessa casa, eu vi Jimi Hendrix, eu vi Tim Maia. Então toda essa coisa, ela me influenciou muito. E aí quando eu estou escrevendo o texto, que eu não estou pensando nisso, mas essas imagens foi que me guiaram. E aí, quando eu começo a escrever o texto, eu começo a falar dessas figuras que eu tinha, que estavam no imaginário alagoano, mas de uma forma oculta, como tia Marcelina, como mestre Zumba, e foi saindo assim. Eu nem frequentava o terreiro de Candomblé nessa época, frequentei algumas vezes depois. Então foi uma coisa assim de pura intuição. Então, todo mundo que estuda, né, a questão da identidade sabe que a identidade, ela tem essa relação e ela também é parte invenção. Você falou que você estava lendo Calunga, né, e você também escreve que você não se deu conta, até você começar a escrever, quer dizer, de fazer a ligação desses pontos, né, do momento que você estava escrevendo, com essa ancestralidade, com essa afetividade que você teve. Você citou aí o Calunga do Jorge Lima. Que obra foi o Calunga? Que obras foram decisivas para você fazer essa conexão? E até que ponto essa conexão era natural? Ou ela também, como toda identidade, é uma criação, né? Quer dizer, uma ligação, uma reinvenção de uma criação pontual, uma ancestralidade que você descobre, mas que você também está... Veja, na verdade, dois livros foram fundamentais para isso. Aliás, é um livro fundamental para quem quiser entender Alagoas, são livros fundamentais, que é Canais de Alagoas. Se existe uma estética alagoana, um sentir Alagoas, ela começa com Otávio Brandão. Ela começa com... Por que Otávio Brandão? Porque é pela primeira vez que o pobre vai aparecer na literatura. Então, o Otávio Brandão, ele vai escrever um texto em 19, talvez eu troco 17, 18, 19, ele vai escrever um texto, e 13 anos depois,
Quer dizer, ele vai escrever um texto onde o que vai estar sendo colocado em Canais e Lagoas, né, se você vai olhar Canais e Lagoas, você vai ver nomes negros, nomes índios, nomes brancos. Como se na Lagoa Mundaú, né, ficasse condensado todo o processo inicial da colonização de Alagoas, o extermínio do índio, a chegada do branco e do negro. Você vai ver os acidentes geográficos, são todos nomes de índios, negros e brancos. 13 anos depois, Calunga, Jorge de Lima vai escrever Calunga, e aí eu acho surpreendente, porque ninguém tinha notado isso. Calunga é escrito com um olhar voltado para Canais e Lagoas. Jamais quem lê Calunga pode ver o que eu estou falando agora, e quando for ler o livro vai se lembrar disso. Quem lê Canais e Lagoas e lê Calunga observa que o Jorge de Lima jamais escreveria Calunga sem ter lido Canais e Lagoas. Então é como se a escrita é uma escrita naturalista antes do modernismo, e você vai ter 13 anos depois essa estética negra modernista nascendo com Calunga. Então Calunga vai ser escrito olhando para Canais e Lagoas, e a partir daí você vai ter uma estética negra, né? E você vai ver que Calunga é o romance mais alagoano, como o Sato tinha falado, porque está tudo condensado ali. Está a tragédia, está a beleza, está toda a Lagoa Mundaú, está a cultura do negro, está todo mundo aparecendo ali. Então, que é uma grande alegoria, né, de Alagoas, né? E aí quando eu escrevi o texto, você vai ver que os 4 romances, alagoanos, são todos romances que terminam em tragédia, né? Você vai ver que Calunga termina, o cara mata e se suicida. Você vai ver que Angústia, do Graciliano Ramos, o cara mata e enlouquece, como em Silva. E você vai ver que Ninho de Cobras é a história do suicida, né, e do morto sob tortura. E o mais violento é o Anjo Americano, do Luiz Gutenberg. Na verdade, esses romances, eles refletem o sufoco da intelectualidade alagoana, né, que fica fora do poder. E quando eu escrevi esse texto, eu não queria escrever um texto pensando em dor, em violência. Eu quis escrever um texto olhando para o futuro, não é? Um texto que falasse da esperança de uma Alagoas explosiva, de uma Alagoas de festas, entendeu? Então foi essa a ideia quando eu escrevi o texto. Isso para mim ficou claro. Eu não quis nada derrotista. Essa ideia de uma Alagoas triste, corrupta. Não, essa é uma ideia, essa Alagoas é uma herança das elites alagoanas. Escrevi pensar uma outra Alagoas. O que é que você esperava quando você escreveu, e como é que você viu as primeiras reações? Você achou as reações de que forma? Tanto dos pares da academia, intelectuais locais, foi o que você esperava, não foi? Queria que você comentasse um pouco. Bem, na universidade, na UFAL, teve muita ironia, muita, sabe, texto superado, tirava onda e tal, e ficavam, eu sei que são as pessoas, não sei porque as pessoas chegavam, falando tal, tirou onda e tal. E aí, com o tempo, elas foram silenciando essas coisas. E aí, mas a reação imediata, quando eu escrevi o texto, foi muito interessante. Porque eu escrevi um texto, eu chego a Clarissa, eu escrevi a poesia, a Clarissa estava casada com o Júnior, e a Clarissa liga para mim e diz: olha, eu quero publicar você. Eu digo: Clarissa, são as minhas poesias? Não, é um manifesto. Pô, 7 páginas, um texto, num jornal. Eu não acreditava que o cara ia escrever. E a gente vai para Tibuna, eu era o Aricipola, e a Clarissa me leva para o Aricipola, que tinha conversado comigo, queria me levar para escrever, mas era crônicas e tal. Aí o Aricipola, quando ele lê o texto, ele lê a primeira página, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, lê a quinta, ele diz: publique. E publica. E era a véspera da emancipação política de Alagoas. E aí, quando eu saio na rua no outro dia, eu fiquei bobo, porque as pessoas chegavam para mim e diziam: porra, que texto bonito que você escreveu. Mas eu fiquei completamente nocauteado, porque eu não fiz o texto para, como é que eu digo, dizer para aparecer, né? Todo mundo quer aparecer, toda gente quer aparecer, mas eu não esperava uma reação, entendeu? Então eu fiquei muito tempo para eu poder compreender o que estava acontecendo, para eu compreender que eu tinha atingido, que o texto tinha atingido as pessoas, que as pessoas tinham se identificado com ele. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar no que eu tinha feito, mas antes não deu para pensar. Você acha que a reação do leitor do jornal,
do cidadão comum foi mais afetiva do que da academia? Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Quando o texto... a gente ia para um candomblé em Recife, né? E aí tinha uma menina chamada Sininha, que trabalhava com candomblé, e o ônibus está cheio de filho de santo e pai de santo, topado, né? Só de acadêmico tinha eu, né? Apaixonado pelo candomblé e tal. Antes do manifesto, eu não tinha ido para os terreiros. E aí ela disse, olha, eu vou colocar um texto aqui agora para vocês ouvirem, é dele aqui, é dele e tal. Eu fiquei lá todo quietinho e tal, e o texto vai rolando, é a narração do Zé Márcio. O Zé Márcio é que tinha gravado esse texto. E ele estava rolando o texto, tá lá, e quando acaba, eu tô todo encolhido no canto assim, aí se levanta uma mulher lá de trás de um ônibus, toda vestida de branco, uma mãe de santo, diz, meu filho, que texto bonito que você escreveu. Olha, eu fechei os olhos, parecia que eu estava vendo. Parece que uma entidade possuiu você para você escrever essa coisa. Foi o maior elogio que eu recebi, porque era alguém nativo. E essa mulher que falou isso era a mãe Miriam, a babalorixá mais importante de Alagoas. Então eu vi que eu tinha atingido alguma coisa que eu não esperava. Então, aproveitando, o texto tem uma reação e tem uma reação sua também. O que é que mudou no Edson Bezerra em termos de religiosidade, espiritualidade, cultura? A partir do momento que você escreveu o texto, o que é que você acha que você se obrigou a fazer um mergulho? Veja, faz 15 anos, né? E aí a gente vai refletindo. Eu estou trabalhando uma ideia, um conceito de uma estética alagoana, né? Tenho pesquisado muito Alagoas no sentido de trabalhar uma estética alagoana. Não dá para falar isso aqui em poucas palavras, porque a gente está elaborando a ideia. Mas é essa ideia que eu estou trabalhando, de uma estética alagoana, que é tudo isso que a gente percebe, não de como é que... Vejam só, vamos lá, vamos tentar colocar essa coisa aqui. Como é que Alagoas produz tanta intelectualidade? Como é que ela produz? Se você vai olhar, por exemplo, Pernambuco, se você vai olhar o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, o campo, a noção de campo que estou pensando aqui, a ideia do sociólogo Pierre Bourdieu. O que é um campo? É um campo cultural estruturado, um campo cultural. Então o campo só existe com uma disputa. Por exemplo, você chega em um determinado interior, não tem futebol, no momento que alguém planta futebol, você está criando um campo esportivo. Você vai ter, para ter um campo, você vai ter que ter 2 times disputando. No processo vai aparecer o goleiro, o zagueiro, o atacante, o treinador, e as cores, etc. e tal, né? Então, essa noção de campo é muito importante para a gente entender a dimensão cultural. Vejam, o campo cultural em Alagoas é muito frágil, mas a gente tem uma produção cultural exuberante, impressionante. Como é que você entende que uma terra dessa produza Graciliano Ramos, Jorge de Lima, né? Produza um dos maiores juristas do mundo, como é o caso do Ponce de Miranda, psiquiatra do nível da Nice da Silveira, as artes plásticas, né? Como é que você entende que isso acontece dessa forma? A minha explicação, né, é uma explicação quase que naturalista, né? Você tem Alagoas, um espaço muito pequeno, você tem uma geografia cultural muito forte, muito rica, muito contraste, você tem uma sonoridade muito rica, a cultura popular e o artesanato mais rico do Brasil, e você tem um autor, que o cara que cria a estética, chama-se Baumgarten, ele está dizendo o seguinte, que uma memória é guardada, uma lembrança é guardada na memória, conforme seja o número de sentidos que são atingidos. Então, se você, por exemplo, um cara está olhando a capoeira, são 2 sentidos que estão sendo atingidos, é o olhar e a audição e a visão. Para quem está praticando a capoeira, são 3, né? Tato, o olhar e o né? Então, Alagoas, essa geografia com essa riqueza, você é afetado de todas as formas. Você é afetado pelas cores, você é afetado pelos sons, você é afetado por uma geografia riquíssima. E aí a gente tem essa produção cultural intensa nas artes plásticas, né? Na fotografia, né? E justamente, e a gente
E os romances que acontecem, os conflitos políticos. Os conflitos políticos geram essa narrativa da violência nos romances. Então a gente vê uma estética muito poderosa, né? E essa estética ela tem uma matriz, para mim, muito clara, que é a matriz afro-alagoana. Por que isso? Porque, vejam só, a modernidade é uma máquina de destruir as tradições. Mas como é que como é que essas tradições se mantêm? Se mantém através das tradições afro-alagoanas, através dessa solidificação que a gente vê se perpetuar a partir do tempo. É mais ou menos essa ideia que eu estou trabalhando, de uma estética que nasce como Manifesto Sururu, ele me dá isso. Então, a gente falando sobre isso, aí, você comparando Alagoas, você está, gente, lembrando que, comparativamente com Pernambuco ou com Bahia, que são os dois grandes, né, que afogam aqui em Alagoas, essa estética negra ou estética de reivindicação já estava colocada nos estratos médios, na classe média. Isso, de certa forma, é apropriado. Em Alagoas, de certa forma, isso realmente, esse trabalho foi muito enterrado, né, nessa... Em quebra. E aí, obviamente, se usou, e você usa isso, a questão, alguns marcos, como a quebra, né, de 12, mas você mesmo citou aí que a partir, pelo menos nos anos 30, houve um grande encontro, né, uma grande convergência aqui no ponto central, né, do Cupertino, de uma efervescência muito grande. Queria que você falasse um pouquinho assim, você está vendo muita riqueza na história de Alagoas, há momentos iluminados, mas você vê essa riqueza hoje? Se a gente fazer uma provocação para você, na década de 30 você tinha casas aqui, o Magela está aqui, pesquisa muito sobre isso, como a Casa Ramalho, né, Magela? Você tinha um grupo enorme, você tinha editoras, você tinha autores locais, ou seja, você tinha uma indústria cultural em Alagoas nos anos 30 e 40, que é incomparável com o que você tem hoje, em certo sentido, na década de 70, e isso foi se perdendo de uma forma enorme. Então, como é que você avalia a cena cultural hoje e qual o legado que você vê do manifesto nessa valorização desses outros movimentos, como o Xangô de Reza Alta? Bem, assim, você falou várias coisas, né? São duas perguntas, na verdade. Eu fiz. Veja só. Você não deve fazer duas perguntas. Veja, tem uma monografia da Aizete Costa que ela fala isso, ela fala de uma questão da diáspora dos intelectuais alagoanos. Eles crescem e eles explodem, aqui não tem campo. Eles vão para fora daqui. Jorge de Lima sai daqui depois de levar 3 tiros. O cara muito, ainda bem, né? O cara rata 3 tiros, eu não queria matar, eu acho, né? Dá 3 tiros no Jorge de Lima e ele sai daqui. E você veja vocês, Jorge de Lima só foi ter uma casa há menos de 20 anos. Mas o cara que tentou matar ele, que é assassinado, ele tinha o Rodolfo Lins. Ele tinha o Parque Rodolfo Lins. Então, a gente tinha o Jorge de Lima, mas veja como é que sai daqui Graciliano Ramos. Veja o que causa, como ele sai daqui, o rancor que ele tem daqui, diz que Alagoas devia virar um istmo. Veja como o Jorge de Lima sai daqui, veja como esses intelectuais são tratados aqui. É como se eles fossem massacrados aqui, né? Então você tem uma exuberância de produção cultural, esse sofrimento que a gente vê aqui, né? Uma exuberância de produção cultural, mas a gente não tem um mercado que consuma isso, tem uma produção cultural que não é absorvido no devido tamanho da produção, né? Então a gente está diante de uma coisa muito complexa, assim. Eu acho que essa coisa está mudando hoje, entendeu? Eu tenho dito, isso está mudando hoje. A gente vê muitos exemplos, né? O pessoal do cinema está aqui, o Werner, que está produzindo coisas belíssimas, o pessoal do cinema, o pessoal do hip hop, o Alexandre Holanda no Teatro Deodoro, o Marcão no cinema. Agora, a gente tem uma produção cultural muito forte aqui. O que está faltando, pessoal? Sabe o que está faltando? Colocar isso em nível de linguagem. O mundo é representação e linguagem. Vou repetir. O mundo é representação e linguagem. Se você não fala, ele não acontece. As pessoas estão produzindo muito, mas não existe uma fala no qual as pessoas se coloquem
e se vejam naquilo que eles estão fazendo. Ou seja, eu acho que existe um processo muito lento de uma autoconsciência do alagoano em cima da produção que ele está fazendo. Tem uma produção muito grande cultural, muito grande. Agora, nós temos os entraves históricos, que são as nossas elites alagoanas, que quando eu estava fazendo a minha tese, eu identifiquei, né, se eu pego a questão do consumo cultural, né, você vai ver que existem três elites em Alagoas, coloquei em três categorias. Uma primeira elite altamente culta, com olhar voltado para fora de Alagoas, uma elite culta com olhar voltado para Alagoas, essas duas são minorias, e uma elite 99% de baixo nível cultural. Para essa, o símbolo de status, né? Símbolo de status que é medida pela raridade, ler um livro, né? Ter uma cultura cinematográfica, isso faz com que só entende um quadro complexo quem tem uma cultura específica para entender um quadro. Essa elite domina Alagoas hoje, 99%. Quer ver um exemplo? Então, o primeiro evento da modernidade cultural alagoana chama-se Festival de Verão. Ele é criado por esse pessoal da elite. Era criado pela Solange Lages, que é dessa elite, alto nível, mas com olhar voltado para fora de Alagoas, e com uma outra parte de uma elite voltada para cá. Solange queria fazer do festival, ela se apaixona apaixonada pelos museus da Europa, ela mora na França, e ela quer trazer essa modernidade cultural, ela, Chalita, etc. E cria o Festival de Verão, e foi um escândalo. Quando é que o Festival de Verão começa a entrar em decadência? Quando fazem a ponte de Valsuragir na década de 80, quando o turismo começa a acontecer, veja que loucura, o turismo começa a acontecer, e quem assume o poder no Estado, na Secretaria, vai ser justamente essa terceira categoria de baixo nível cultural, que vai massificar o turismo, que vai acabar com o Festival de Verão. Você está entendendo como uma coisa que não é, Alagoas não é para amador, ela é uma coisa muito complicada. Você tem que entender a Alagoas, né, nos seus interstícios, não é uma coisa que você vai... Alagoas não é assim, 2, 2, 4, 2, 6. Ela é muito complexa, você tem que, sabe? E eu tenho certeza que a gente vai brilhar, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Agora é complicado, é complicado. A gente até conversava sobre isso, alguns pesquisadores e historiadores, né, um deles muito polêmico, que é o Durval Muniz, que brinca muito, né, e ironiza essa necessidade, principalmente em relação ao Nordeste, ou seja, a velha questão da identidade como uma armadilha, né? O Disseu também coloca às vezes isso, né? Uma identidade pode ser uma armadilha, mas o Durval é muito crítico em relação a isso. Como se a necessidade de reafirmar uma identidade tem sempre a ver com uma falta, né? Ou seja, o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade são dois sinais de um mesmo problema, que é a falta de autoestima, né? Como é que você vê um caminho de construção de uma identidade que não seja uma identidade que caia nessa armadilha de precisar se autoafirmar como se sempre tivesse uma fraqueza, exato, que não como parte de uma cultura forte? Olha, para quem não entende, para quem não conhece, o Durval Muniz é um cara que escreve a invenção do Nordeste, né? Ele escreve um livro dizendo que o Nordeste é tudo uma questão discursiva. A fome não é discursiva, a dor não é discursiva, a geografia não é discursiva. Ele faz uma grande retórica em cima disso. Se eu fosse falar com o Durval, eu diria que você já leu Formas Primitivas de Classificação do Durkheim, quando ele vai mostrar o tempo, não o tempo vazio. Então existe um tempo, existe um espaço, um tempo alagoano, existe uma geografia alagoana, existe uma característica própria alagoana. Não é uma invenção. A violência não é uma invenção. A nossa violência não é uma invenção. A elite alagoana não é uma invenção. Então essa particularidade que eu acho que ele força a barra quando ele monta esse discurso como a identidade apenas como um elemento discursivo. É a viagem dele, ele pode fazer a viagem dele. O livro, o papel cabe tudo, beleza. Não, mas a provocação que eu faço é que a fome, a violência não é um fenômeno apenas alagoano. Então, assim, o que eu queria... E a gente tem uma cilada, os alagoanos, que é uma questão complexa, que é a própria certidão de nascimento de Alagoas, né? Alagoas nasce em 1817 como parte da província de Pernambuco. E, naturalmente, a partir desse momento
que Alagoas precisa se autoafirmar como Estado, assim como acontece, e assim, se os estados são inventados, todos os estados, a Alemanha é uma invenção, a Itália é uma invenção, todos, Pernambuco, né? Todos. Então, isso não é uma questão de ser só Alagoas, né? Qualquer estado, ele tem uma invenção. Nesse processo de invenção, são escolhidos e se escolhem símbolos culturais de autoafirmação em contraposição, inclusive, a heranças maiores, né? Quer dizer, o maracatu agora, Alagoas está buscando isso, etc. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: até que ponto essa identidade alagoana, pós 1817, via essa emancipação política, ela também não foi construída de costas para uma ancestralidade comum de um Nordeste que vai para Pernambuco, Paraíba, um pouco disso que alguns chamam de Nordeste Oriental? Olha, assim como a cultura popular, a identidade ela é uma construção, né? Ela é uma construção que não adianta querer criar uma identidade. Tudo bem, a tradição é inventada, mas ela não é inventada a partir do vazio, ela é inventada a partir de elementos concretos. Por isso que eu estou falando, que Alagoas ela vai explodir de beleza, de alegria, porque é uma questão de disputa, a hegemonia. Qual é, por exemplo, a identidade alagoana hoje? Eu até brinco com meus alunos, qual é a identidade alagoana hoje, né? Hoje, por exemplo, existe uma identidade só e mais, essa identidade formada pelo trade turístico, mas existe uma outra identidade latente, a identidade da violência, não é? Essa é uma outra identidade, como nós. Eu assisti Lisbela e o Prisioneiro em Recife, e naquela cena, eu sou pistoleiro, sou de Alagoas, está todo mundo em silêncio, mas aqui em Alagoas todo mundo aplaude, todo mundo se identifica com a violência. Então, que identidade, né, que você qual é a identidade dominante em Alagoas? Então, a identidade ela é uma disputa simbólica, né? A gente está num processo no qual a elite alagoana ela é tão perversa que ela consegue ocultar a grande festa, que seria uma festa de confraternização da diferença, que é o carnaval de rua. Ela consegue, e vejam só, e a sociedade alagoana, ela aceita isso, porque é interessante a gente ver o seguinte: as pessoas cobram do governador e do prefeito, a sociedade civil cobra aquilo que ela não tem consciência. Existe um atraso histórico de Alagoas em se perceber. A gente cobra do governador aquilo que ele deveria fazer, mas o que a sociedade ela própria não elabora em nível de discurso. Quando o prefeito de Palmeira assumiu a prefeitura, ele está no jornal, pode pesquisar. Ele disse que ia construir um carnaval de Alagoas igual ao de Pernambuco e de Recife. Eu acho que ele poderia fazer um carnaval melhor, né, por toda essa geografia que a gente tem. Não estou com barrismo. Ninguém tem as praças que a gente tem, ninguém tem essa lagoa que a gente tem, ninguém tem essa beleza, né? Mas cadê? Alguém cobrou dele alguma coisa? Então é uma coisa muito louca essa cidade. Você tem Rodrigo, produz uma cultura popular como os bumbas meu bois urbanos, são belíssimos, em nenhum lugar do Brasil, e os caras conseguem fazer uma festa fora do carnaval. A elite concebe isso, pago com dinheiro público, é como se fosse uma negociata, silenciosa, sem dizer nada. É assim: já que você não tem carnaval, eu vou dar os bois para vocês fazerem. Dão os bois, dão os cocos, e a periferia aceita isso. Aceita isso. Então, assim, a gente tem uma exuberância muito grande, mas a gente se aceita muito poucas migalhas que caem no prato, entendeu? Então, é muito isso. Eu costumo dizer o seguinte: o alagoano, ele é enfeitiçado pelo imaginário das praias e congelado pela violência. Como é que a gente vai sair disso? Pela estética, pela cultura. E eu tenho dito que em Alagoas, né, a esquerda está congelada, ela não consegue. O que a gente conseguiu eleger esse tempo? Eu falo de esquerda de forma geral, de pessoas que querem transformar Alagoas. O que a gente conseguiu? O Lobão. Não consegue eleger um vereador um vereador com tanta exuberância. Então, assim, como é que a gente consegue se ver essa questão que a gente... Então, a gente tem hoje, por exemplo, em Alagoas, na cidade de Maceió, né,
uma sociedade civil desorganizada, mas cada sociedade ela tem uma particularidade. E você percebe que em Alagoas ela está se reinventando, sabe via o quê? Via os movimentos culturais. Muito frágil ainda. O pessoal do cinema, o pessoal do hip hop, o pessoal da música, tudo muito frágil ainda. Tudo muito frágil no sentido de que cada um fazendo a sua parte. Não existe uma autoconsciência, uma identidade. E nesse sentido, eu acho que o manifesto contribuiu muito, sabe? Contribuiu muito em produzir, as pessoas se viram no texto, se identificaram com o texto e disseram para si mesmas. Porque existe uma memória corporal, uma memória afetiva que ele despertou nas pessoas. Você pensar que eu sabia disso, que eu tinha esse poder, não sabia disso não. O texto foi que fez isso. Foi como se fosse um veículo e as pessoas se identificaram com o texto. E aí foi a partir disso que eu acho que teve uma percepção muito grande de Alagoas a partir disso. Foi o texto que deu, vejam que coisa maravilhosa. O fenômeno do quebra era um fenômeno muito pouco conhecido. Ele é citado pelo Abelardo Duarte de passagem, citado pelo Arthur Ramos de passagem, eu tinha colocado isso, mas ninguém falava do quebra da cidade. É a partir do texto do manifesto que o quebra se torna visibilizado e ele vai explicar muita coisa. O carnaval, e aí o texto diz, temos muitas ditas, porque tinha Marcelino, o texto fala muito isso, né? O mestre Zumba que ninguém conhecia, né? Que ninguém conhecia, então ele deu uma visibilidade muito grande a esses personagens. Então é um texto que ele é escrito, como diria o Benjamin, a contrapelo. Ele não é um texto feito em cima dos grandes personagens, em cima dos humildes, dos pobres, dessa população lacustre. Um texto que ele bebe das margens, que ele nasce das margens, né? Desse meu olhar de origem pobre, negra. É muito por aí, sabe? É muito essa coisa. Quais desses movimentos você acha que bebeu mais no Manifesto Sururu? Que você acha que você olhando hoje, você fala, poxa, tem um traço aí que... Eu prefiro que eles falem. Prefiro que eles falem. Eles sabem disso, eles sabem. Eu acho que a gente escreve um texto para ele ser rasgado, ser reescrito, ser aproveitado, né? Eu acho que ele está aí, eu acho que ele não morre, né? Os 15 anos está vindo aí, ele é utilizado em sala de aula, citado em tese de mestrado. Eu acho que ele vai render muito ainda. Eu acho que o que a gente fez é uma coisa que está ficando, que vai ficar. Você está com, desculpa a indiscrição, 62 hoje? 62. Você escreveu, você tinha então 47. 62. Tu, quando você olhou esse texto agora, de novo, para a reedição, pela imprensa oficial, e você leu, você mudaria o quê? Se você mudaria alguma coisa? Mudaria. Eu colocaria alguns personagens muito importantes. Edson Moreira, por exemplo. Colocaria a Negra Juju. Colocaria algumas figuras importantes. Alguém conhece o Edson Moreira aqui, pessoal? Edson Moreira é o cara que é idealizador da Serra da Barriga. Os caras, a elite, os próprios negros, conseguem escantear o cara. O cara é o idealizador da Serra da Barriga. Os caras é escanteado. O cara tem na casa dele o melhor do acervo do Zumba. O cara tem na casa dele, doado pelo Zé Zumba, o artista plástico, os búzios da tia Marcelina. Está vivo, 73 anos. Então a gente tem uma herança que, como eu falei para você, a Negra Juju, o moleque namorador, né, foram figuras que ficaram de fora. E aí quando eu escrevi agora, quando esse texto foi selecionado para a coisa do edital, o que foi que eu fiz? Eu escrevi um pós-escrito, onde eu mostro toda a minha origem negra. Porque tem isso também, né? Tem uma negritude radical, uma coisa meio racista, né? Você não é negro. Você não podia ter escrito esse texto, você não é negro. E aí eu vou mostrar, né? Tem isso também. Toda a minha origem negra, né? Porque a minha origem é toda negra, né? Porque existe essa coisa de você se identificar, mas a minha origem é negra. Agora, eu sou mestiço. Sou mestiço. Você, quando foi escrever, se sentiu cobrado por esse lugar não de fala? Tem um discurso dito progressista que é muito reacionário. É o lugar da fala. Que lugar da fala? Só fala de negro quem é negro, de mulher quem é mulher. Bicho, essa é a coisa reacionária.
essa coisa de direita, sabe? Porque a diferença é que nos enriquece. A diferença é o confronto. E seria muito fácil, muito pobre eu falar da minha classe porque eu sofro. Eu acho que o gesto da alteridade, do amor, da ternura pelo outro é que é um gesto mais humano. E esse discurso é um discurso meio reacionário, essa coisa de você apenas falar como se você não tivesse condições de falar da diferença. É como se você matasse o diálogo, né? Um discurso muito, mas muito perigoso. Esse discurso, não, o lugar da fala tal, é um lugar legítimo, sabe? Mas também o lugar da fala pode ser o lugar mais reacionário, porque é o lugar do senso comum, sabe? Então a gente tem que colocar esses conceitos todos, esses contextos, sob suspeita. Suspeita. A verdade é sempre um diálogo, a verdade é sempre uma construção, a verdade é sempre um conflito, a verdade é sempre um jogo de poder, a verdade nunca é uma coisa acabada, nunca é uma coisa acabada. Só a estética que nos provoca a pensar. Ó, a gente está cheio de gente. Eu já provoquei o Magela aqui dizendo que ele tem que participar, tem o Werner, tem outros. A gente precisa ampliar aqui esse bate-papo, queria incluir essas pessoas também. Mas antes, até aproveitando até nessa semana em função do Disseu, só queria fazer essa última pergunta para você. A influência do trabalho do Disseu antes, né, de você escrever, você já conhecia, e o impacto da escrita do Disseu a propósito, né? O Disseu terminou escrevendo um texto maior do que o seu próprio manifesto, né? Em relação à proposta. Ele fez o manifesto, ele fez o manifesto. Ele fez o manifesto em relação com isso. E assim, como é que você recebeu mais a influência do trabalho dele? Né? Deixa eu falar. Quando eu escrevi o manifesto, eu não conhecia Disseu Lindoso, não conhecia. E aí tem uma palestra, que era uma Magela que tinha promovido lá no MISA, eu me aproximo, né? Daquele monte sagrado, e digo, Disseu, eu escrevi um texto para oferecer a você. Me apresentei. Que texto é? Disse, Manifesto Sururu. E ele abriu um riso, assim, os olhos brilharam. Foi você que escreveu esse texto? Foi você que escreveu esse texto. Ele disse, rapaz, muito bonito aquele texto, me elogiou tal. E imagina, um cara gênio me elogiando. Eu disse, você toparia escrever um texto para o manifesto? Ele disse, top. Pô, alegria, né? E aí ele escreveu um texto onde ele tira onda comigo, né? Tira onda E quando ele entregou o texto, ele disse assim, não mexa em nada. E aí quando eu li o texto, eu estava lendo e comecei a chorar, né? É muito bonito o texto. O que é que ele critica? Tira onda com Calabar. Criança, esculhaça Calabar. Que depois eu já tinha a resposta depois. Não, Calabar é um herói pós-moderno, não tem identidade, é uma coisa, outra. Tudo H, né? Mas quando escrevi, não escrevi com esse tipo, mas já reinventei, já tal. E aí, a gente fez uma amizade muito grande. Então, eu vou falar da última herança de Disseu. E aí eu discutia muito com Disseu, né? Eu via coisas de Disseu. Deixa eu contar uma para vocês. Lúcio ainda usufruiu, Cristiano também. Magela nem se fala. Mas assim, eu via coisas de Disseu, mas as coisas mais coloquiais da Anísio da Silveira, do Gorbachev. Ele contou uma daquele escritor português que ganhou o Nobel, como é o nome dele? O Saramago. Ele disse, Disseu, eu vou escrever um livro que vai ser um escândalo. Que livro foi? O Evangelho segundo Jesus Cristo, São Mateus, Jesus Cristo, né? Foi um escândalo. Mas ele disse que eu via muito essa conversa de Disseu. Eu estava com o Zé Saramago no Rio Grande do Sul, num Fusca, eu e uma namorada, e ele com outra namorada, e de repente estava vendo um jogo Grêmio Internacional. De repente tem um gol lá, e a mulher dá um grito, gol! Eu disse, Disseu, mas veja só que contradição. Eu passei a noite inteira trepando com essa mulher e ela não deu um grito. Agora veja no jogo desse, ela dá um grito desse. Então... É Grenal, né? E assim, então era muito legal conversar com o Disseu. E era uma coisa que eu dizia sempre para mim no meio da conversa. Porra, eu não estou com gravador, porque eram umas coisas geniais que ele dizia. Mas umas coisas geniais, uma coisa... um comentário de alguém histórico, um comentário que eu não ia ouvir mais, do Marighella, que chamou ele para entrar na guerrilha, sabe, da vaia que levou não sei aonde, do Glauber, não sei o que, mil coisas assim. E aí, numa discussões, eu estava discutindo com o Disseu sobre estética, né? E aí Disseu, e eu querendo dizer, Disseu,
cria uma estética. E disse, eu não entendi o que eu estava dizendo. Aí, em determinado momento, eu desliguei. Não, essa ideia não é Disseu. Essa ideia é minha ideia, que eu bebi no Disseu. Foi o último grande presente que ele me deu, a ideia de construir uma estética alagoana. Foi Disseu que me deu. Então, eu acho que ele é eterno, ele é um gênio, né? Ele deve estar no céu, um lugar muito... O céu pode ser muito monótono, né? Pode estar no purgatório, numa grande festa, assim. Mas eu acho que